Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo para a política, o canal mais polêmico de todo o Brasil. Eu sou Pedro Pinheiro. Eu sou Adriano Augusto e vamos ao que interessa. Se o Brasil não para, nosso quadro de atualidades também não. E recentemente o governo Bolsonaro completou 100 dias. Vamos dar uma espiadinha aí no que ele andou fazendo. Não vai dar para botar tudo num vídeo só, mas relaxa, se não aparecer nesse vídeo, futuramente vai aparecer em outro. E se você aí de casa tem algum tema que quer tratar aqui no canal, quer que a gente explique direitinho, deixa nos comentários que a gente vai falar pra vocês. Então vamos começar. Nós já falamos aqui no canal que o Bolsonaro já demitiu um de seus ministros, Gustavo Bebiano. O curioso é que nesse vídeo nós falamos que Bolsonaro perdeu seu primeiro ministro, mas nós não cogitamos que ele iria perder outro ministro em tão pouco tempo. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ele demitiu o ministro da Educação, Ricardo Vélez. Vamos aí entender um pouquinho melhor desse caso. Quando Bolsonaro ganhou as eleições, ele teve que compor os seus 22 ministérios, obviamente incluindo o MEC. Não, tira isso aí daí. Não é o McDonald's que nós estamos falando. Estamos falando do Ministério da Educação, que o Ricardo Vélez iria liderar. Quando ele formou a equipe do MEC, dois grandes grupos, ambos apoiadores do Bolsonaro, compuseram o ministério. Os militares e, por outro lado, os olavistas. Esses são os seguidores do Olavo de Carvalho, que foi um grande apoiador de Bolsonaro na época das eleições. Da parte dos militares, as propostas eram basicamente a criação de colégios militares nas capitais, a modernização aí do sistema de educação brasileiro, a defesa da educação à distância. Enquanto para os seguidores do Olavo de Carvalho, as implementações seriam implementação do Escola Sem Partido, revisão das questões do Enem e exclusão geral de questões sobre gênero nas escolas. Mas esses dois grupos simplesmente não se entendiam. Ondas de conflito de interesses e de diversas demissões dentro desse órgão geraram um cenário de caos. Exatamente. Ao todo foram 20 pessoas que pediram para sair, foram demitidas ou foram exoneradas de seus cargos. O ministro realmente estava passando por um problema. E convenhamos, o ministro realmente não ajuda com a imagem do seu próprio ministério, dando munição para a oposição criticá-lo através das suas declarações. Exatamente. Vamos a elas. No dia 2 de fevereiro ele comenta: brasileiro é um canibal, rouba coisas dos hotéis, rouba o assento salva-vidas do avião. Ele acha que pode sair de casa e levar tudo. Esse é o tipo de coisa que deve ser revertido na escola. Detalhe, Ricardo Vélez não é brasileiro nato, ele é um colombiano. Se você, brasileiro, gostou de ser xingado de ladrão por um ministro estrangeiro? No dia 25 do mesmo mês, o ministro da Educação divulga a sua ideia. Olha só qual é ela. Fazer os alunos das escolas de todo o país cantarem o hino nacional brasileiro, somado com o slogan da campanha do Bolsonaro, que para quem não lembra, é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Vamos começar falando que você não pode usar o seu slogan de campanha para uma promoção do governo. Isso é crime eleitoral. Em segundo lugar, ele pedia para que isso fosse enviado obrigatoriamente para as pastas do Ministério da Educação. Por último, em um vídeo em que ele defende o investimento no ensino básico, ele acaba comentando que a universidade não seria para todos, apenas para a elite intelectual do país. A última carta na mesa é a sabatina que Vélez fez no Congresso. Ele apresentou basicamente, depois de 3 meses de governo, um PowerPoint, sem nenhuma medida clara, efetiva realizada e nenhum planejamento efetivo, como orçamento, planejamento estratégico, nada disso feito. Apenas algumas ideias lançadas. Some as declarações polêmicas do ministro, com o conflito interno do órgão e o número excessivo de demissões, não deu outra. No dia 8 de abril, o então ministro Ricardo é demitido do seu cargo de ministro da Educação. E Bolsonaro perde seu segundo ministro em apenas 100 dias de governo. O ministro da Educação caiu, mas a sua mãozinha vai pra cima e você vai deixar o like nesse vídeo. Você também vai sabatinar a gente com várias perguntas aqui nos comentários
e compartilhar conhecimento, coisa que o ministro da Educação não fez, com os seus amigos, compartilhando esse vídeo com eles. Um dos pilares das promessas do governo Bolsonaro foi a base das privatizações. Basicamente, queria tirar diversas empresas públicas da mão do Estado e passar elas para a mão da iniciativa privada. Bem, para você fazer essa transferência, você precisa leiloar. E foi exatamente isso que Bolsonaro fez. Foram leiloados 12 aeroportos, 10 terminais portuários e uma parte da ferrovia Norte-Sul. Foram arrecadados ao todo mais de 2 bilhões de reais à vista. O dinheiro entrou. Temos ainda a promessa de novos leilões e privatizações. No próximo vídeo nós falaremos disso, que é um tema bastante espinhoso, polêmico e complexo. Mas o importante é que se Bolsonaro queria que entrasse dinheiro com as privatizações, por enquanto está entrando. O segundo ponto relevante, e até uma promessa do sistema do governo, é que o governo Bolsonaro anunciou o 13º salário para o Bolsa Família. Não custa lembrar aqui que o Bolsa Família é um programa de benefício social, em que ele entrega dinheiro na mão de famílias para tentar diminuir a desigualdade social que há no país. A ideia desse programa se iniciou no governo FHC, ampliado e unificado no governo Lula. E se você quiser se beneficiar desse programa, tá aqui as condições necessárias que exigem que você participe. Por último, mas nem por isso menos importante, a reforma da Previdência. Esse é um tema que merece um vídeo inteiro só falando sobre ele. Por isso a gente vai dar uma pincelada apenas no tema. A proposta de reforma da Previdência Social foi apresentada no dia 20 de fevereiro. Ela cria uma idade mínima de aposentadoria. Hoje, para você se aposentar, você precisa contribuir ao longo de um tempo determinado. Com a reforma, isso acaba e você se aposenta com uma idade mínima, mas ainda exigindo a contribuição. Para mulheres, a idade mínima de aposentadoria será de 62 anos. Para homens, 65. Nós sabemos que a aposentadoria é um benefício e essa reforma também muda o cálculo para você ganhar esse benefício. Se você contribuir por 40 anos, você terá direito a 100% do benefício. Agora, se você contribuir apenas 20 anos, o benefício cai para 60%. E se você contribuir por mais de 40 anos, seguindo a nova regra, você pode até ultrapassar esse teto de 100%. Porém, seu benefício nunca será maior de R$ 5.839 e nunca será menor de um salário mínimo. Atualmente, a reforma conta com o apoio de 14 partidos, somados juntos 299 parlamentares. Esses são só alguns pontos da reforma. Claramente a gente vai ter um vídeo só sobre ela depois. Enquanto ela volta, saiba de uma coisa. O ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende economizar mais de R$ 1 trilhão com essa nova reforma. Isso em 10 anos. E muitas pessoas, inclusive empresários, governadores e até o próprio ministro, disseram que vão basicamente desistir dos seus governos se essa reforma não passar. Ela tem que ser muito bem discutida e nós vamos cobrir isso direitinho. É sempre bom acompanhar não somente os projetos do seu presidente, mas também como suas declarações. E todos sabem que o Bolsonaro é muito envolvido nas redes sociais. Então nós preparamos uma coletânea de pérolas aí nesses primeiros 100 dias das redes sociais de Bolsonaro. No dia 6 de março, em pleno carnaval, Bolsonaro publica um vídeo de uma pornografia escatológica acontecida aí no meio de um desfile. Logo em seguida, ele pergunta nas redes sociais o que é Golden Shower. Basicamente, isso é uma crítica ao comportamento da população na época do carnaval. Isso repercutiu tanto em âmbito nacional como internacional. E aí, é óbvio, veio as críticas para o presidente. Entre elas, nós temos que isso não é exatamente a conduta esperada de um presidente da República. Deprecia a imagem do país. E por último, pega um caso de exceção e generaliza isso para uma festa popular inteira, depreciando a própria imagem que o carnaval tem, contribuindo para a não atratividade turística desse evento. No dia 26 de março, Bolsonaro declarou que deveria fazer as comemorações necessárias do dia 31 de março.
Essa é justamente a data do golpe militar que derrubou João Goulart 55 anos atrás. Dando início então à ditadura militar de 64. Essa comemoração já existia no Brasil todo ano até 2011, quando foi suspensa pelo governo Dilma. O Ministério Público Federal foi enfaticamente contra esse pedido de Bolsonaro. Diversas manifestações, inclusive populares, foram incitadas contra esse pedido. Mas no fim, a Justiça Federal autorizou o ato. Repercutiu, obviamente, como você vê, em toda a nação e abriu um grande debate sobre o real acontecimento dessa época. Foi golpe ou não foi golpe? Foi ditadura ou não foi ditadura? Na minha sincera opinião, nada muito inesperado do que nós conhecemos do nosso presidente. É importante também ressaltar que quando um presidente fala, ele fala em nome do país. Portanto, no âmbito internacional, quando o Bolsonaro fala, ele fala em bosta. A gente não vai botar isso. Quando um presidente fala, ele fala em nome do país. Portanto, no âmbito internacional, o posicionamento de Bolsonaro hoje é o posicionamento do Brasil. Levando isso em consideração, sobre a Venezuela, onde está tendo um conflito sobre quem é o verdadeiro presidente daquele país, Nicolás Maduro de um lado e Juan Guaidó de outro, Bolsonaro já se declarou a favor de Guaidó, fazendo esse ser o verdadeiro posicionamento atual do Brasil. Ainda sobre esse assunto, Bolsonaro foi várias vezes perguntado sobre uma ação militar na Venezuela, e ele descarta essa possibilidade completamente, na verdade, com a única ressalva de só atacar esse país caso o Brasil seja atacado primeiro. Por último, ainda no âmbito internacional, Bolsonaro foi visitar Israel. Entre várias conversas e ideias que tivemos lá, tivemos uma polêmica em que Bolsonaro declara o nazismo como uma ideologia política de esquerda. Isso porque o partido vinculado ao nazismo se chamava Nacional Socialista. Para você ter uma noção da polêmica dessa frase, vamos pegar o exemplo do PSL, o Partido Social Liberal, portanto um partido de esquerda, porque tem social no nome. Vamos deixar isso só para outro vídeo. Vamos explicar a ideologia só em outro vídeo, por favor. Ainda sobre o âmbito internacional. Na visita em Israel, Bolsonaro também teve uma polêmica envolvendo a mudança da embaixada. Exatamente. É de intenção do governo Bolsonaro, acompanhando aí ideias trumpistas, de mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Essa intenção gerou uma intensa revolta no mundo árabe, que entende como a capital de Israel Tel Aviv e uma ofensa considerar Jerusalém a capital de Israel. Essa ideia levou ao fim a desistência de Bolsonaro em trocar a embaixada, mas com certeza eu acho que essa ideia ainda pode evoluir. Então é isso, galera. Fim de um longo papo que nós tivemos aqui. Mas foi longo isso e podia ser mais longo se você quisesse que esse vídeo tivesse todo o conteúdo que o Bolsonaro conseguiu em 100 dias. Falta muita coisa, falta ministro do turismo, falta o pacote anticrime do ministro da justiça, falta muita coisa, nós sabemos disso, a reforma da Previdência vai voltar ainda, porque temos muito conteúdo ainda e o canal tem esse laço de autoridades que vai sempre voltar aqui, porque vocês têm que estar atualizados de tudo, nós também temos que estar e vamos voltar aqui. Dá like nesse vídeo, compartilha com seus amigos, o sininho também é importante e nos vemos na próxima, galera. Tchau! Falou!